projeto do Ginásio Vocacional Noturno e exposição de motivos. Desde 1964, o Serviço de Ensino Vocacional vem procedendo a um trabalho de coleta de dados sobre o problema de expectativa de ingresso no curso ginasial. O que mais nos preocupa, porém, no momento, é o problema apresentado por uma certa faixa de candidatos. A referida faixa é composta por jovens de mais de 14 anos, cuja situação econômica os obriga a trabalho remunerado imediatamente após o curso primário. Neste ano de 1967, com o objetivo de atender a esta faixa especialmente e de desenvolver um planejamento de currículo que lhe seja adequado, é que estudamos a possibilidade de iniciar no próximo ano o Ginásio Vocacional Noturno. Noite de gala nós fizemos, todo mundo vestido de traje a rigor. Aqui, fizemos assim, o convite foi esse aqui, um CT de gala, quinta-feira, às 8 horas da noite, na Mansão Senzala. Traje noturno claro de gala. Ah, brincadeira! Ai, que lindo! O vocacional tinha uma vantagem. A gente dedicava 24 horas a ele. Eu esqueci meus amigos aqui em Americana, só cuidando do vocacional. Eu sou a Cecília Maria. Que bom, né? Maria era empregada. Foi empregada da dona Cecília e das meninas da... Eu não esqueci de ninguém. É? Não. As meninas da Casa Grande. Tá lembrado de mim também, Maria? Bom prazer em vê-la, minha filha. Poxa vida, que bom. Que bom rever. Eu trabalhava na portaria da escola do João 23, era paga pela Associação de Pais e Mestres. Lembrou? Você não vai lembrar dela? Vai, sim. A tardezinha, a Irene Ferraz bateu na casa onde eu estava, que é a casa do meu irmão. Aí ela perguntou se eu gostaria de trabalhar na casa delas. Só que eu nem sabia que era uma república de professores. Apenas respondi que sim. E fui. Aí, por minha surpresa, cheguei, era uma república de professores que davam aula no ginásio vocacional. Eu não tinha primário completo, aliás, não tinha nada, só tinha um primeiro ano muito mal feito. Se eu não tivesse caído nessa casa das professoras, e eles não tivessem me orientado, elas não tivessem me orientado, eu ia continuar na mesma. Eu não ia ter a oportunidade de fazer o primário, eu não ia ter a oportunidade de chegar até o ginásio vocacional e chegar lá e me abrir, entende? Eu trabalhava no vocacional, no período diurno, como uma recepcionista e carimbava caderneta. Quando eu tive a oportunidade de vivenciar a escola noturna vocacional, aquilo me levou a um sabor diferenciado do que eu já tinha provado em todos os aspectos de escola. Então aquilo me dava muita vontade de estar ali. Tanto é que eu não faltava, que não era o mesmo que acontecia em outra escola, porque eu não tinha o gosto de estar estudando. Maria Augusta Pereira, profissão professora aposentada. Meu nome é Ludovico Melotti, eu sou comerciante. Na época eu era ajudante de caminhão. Trabalhava de ajudante, trabalhava pra caramba. Natalina Piloto Gar. Eu trabalhava na cozinha, cozinheira. Se chamou Vídeo Galete, né? Eu era professor, sou ajustador mecânico, né? E eu trabalhava em tecelagem. Na época eu trabalhava em tecelagem, mas meu sonho era trabalhar no comércio.
Escola Estadual João 23. Me faz lembrar uma história do passado, 62, 63 que eu vim para cá. O core currículo era o homem no ser social, agente transformador. No turno era o trabalho. O trabalho como a força que transforma a natureza, a sociedade e o próprio homem. A importância do trabalho. Nós descobrimos que havia uma população muito grande que não teve direito à educação, que não teve oportunidade de estudar. Então, como nós vamos descobrir? Vamos abrir o curso noturno. Então vamos, saímos. Fomos para a porta do frigorífico, na hora do almoço deles, que sentava lá em torno dos bancos, começamos a falar do curso noturno. Fomos para reuniões de comunidade cristã, apostólica, Pau de Arara, começamos a divulgar que ia haver uma escola, curso noturno, que ia receber alunos já com a faixa etária bem alta. Então nós tínhamos aluno que entrou aqui fazendo primeira série ginasial com 24, 25, 26 anos de idade. Que era já uma coisa que hoje já está até formado como médico, como matemático, como professor. O que aconteceu? Com essa propaganda nossa, nós tivemos 212 inscritos. Então houve condições da gente formar 4 séries ginasiais do curso noturno. A nossa faxineira, o filho dela trabalhava no Brooklyn, ela trabalhava com a gente, uma senhora analfabeta, baiana, e a gente estimulou para que o filho dela, que ia entrar na 5ª série, fizesse, e precisava trabalhar, já tinha idade e tudo, fizesse o curso noturno. Ele foi selecionado e ela daí vai para a reunião de pais. Uma das coisas assim que o vocacional tinha uma participação muito grande dos pais, os pais realmente eram presentes, e se fez uma recepção para os pais do curso noturno, que foi inclusive organizada pelos pais do curso diurno. E ela volta da reunião, uma coisa que impressionou a todos nós, e diz assim: dona, a senhora não sabe, eu cheguei lá, sabiam o meu nome, me deram uma flor e me deixaram falar. Eu acho que isso que é a coisa mais importante do vocacional. Uma vez eu entrevistei uma grande cientista do Butantan, um nome famoso internacional. Ela diz: eu sentava ao lado da empregada doméstica e nós falávamos de igual para igual nas reuniões e fazíamos reivindicações semelhantes, inclusive. É nesse sentido que eu acho que o vocacional foi uma experiência democrática bastante válida, né? Então, no noturno, o que ia ser trabalhado para que eles adquiram os conhecimentos é a situação de trabalho, é o trabalho. O primeiro bimestre do noturno foi conhecer a escola e se conhecerem, dizendo de onde eles vinham, então a distância. Eu vou dizer para você o seguinte, que para pensar o vocacional, a gente tem que pensar a organização da escola, a organização do currículo, tudo muito bem planejado, de forma muito bem integrada. Tudo era pensado em função de uma proposta de educação. Tá? Então, não é que as coisas eram assim, tem isso, tem aquilo, tem essa disciplina, tem aquela, não. Tudo era pensado em função, tudo foi pensado em função de atingir um propósito educativo, que era formar alunos conscientes de si, da realidade em que ele vive. Tudo era preparado, muito bem preparado. A gente fez um curso de treinamento. A gente estava muito bem concatenada com aquele espírito, com aqueles valores, com aqueles princípios. E a gente tinha liberdade para criar dentro, naturalmente, das condições da pesquisa. Então, foi uma epopeia, foi muito bom.
fico muito emocionado, porque praticamente eu cheguei nesse prédio durante a mudança, que o vocacional era em outro prédio, então nós viemos para a inauguração. Então eu, junto com outros professores e os alunos, funcionários, é que fizemos a mudança. Carregava o caminhão, descarregava o caminhão e trazia aqui para dentro. Então tudo isso volta à minha cabeça, à minha lembrança. Isso aí foi em 67, foi a mudança do prédio anterior, onde estava o vocacional, para cá. O vocacional ele tem fases, né? Ele tem uma fase de lançamento da experiência. A própria Maria Nilde Marcelani, em um dos documentos que eu localizei, ela fala um pouco sobre essas fases. Tem uma fase de lançamento da experiência, uma fase, ela denomina 3 fases. Uma fase de aprofundamento pedagógico e uma terceira fase de ascenso político, né? Que se refere aí a partir do ano de 67, 68, a gente já tem essa fase de ascenso político, que é uma fase de reflexão sobre o trabalho que tinha sido feito e de mudanças no currículo, mudanças na organização das escolas, e o noturno, né? A gente tem a criação do noturno, a criação do colegial, a mudança no currículo e na organização do ginasial. Portanto, o ginásio vocacional noturno ele surge nesse momento de reflexão sobre o trabalho que tinha sido feito até então, até 67, 68, de lançamento de novas perspectivas, né? No sentido de atender um público maior, atender um público diferenciado, né? Que é o público que trabalha, no caso do noturno, atender o colegial também, dando prosseguimento ao trabalho que vinha sendo no ginasial, e no caso específico do ginasial, o fim do período integral, né? Eles optam por trabalhar com turmas em 2 períodos, então eram 4 turmas anteriormente até 68 em período integral, depois de 68 passam a ser turmas em 2 períodos, né? Manhã e tarde, então dobra o número de alunos, eles também aumentam ligeiramente o número de alunos por classe, de 30 para 35. O projeto, né, do ginásio vocacional, ele nasce no bojo, né, de um movimento renovador da educação do final dos anos 50 e que acompanhou a década de 60, mesmo depois do golpe militar, né? E o final dos anos 50 e os inícios dos anos 60 foram muito ricos, né, em experiências, em concepções de educação, todas elas voltadas para a transformação social, né? Era uma concepção emancipatória da educação. Há alguns estudiosos que dizem que predominava uma concepção iluminista da educação, que se via na educação, né, o elemento que possibilitaria a mudança social como um todo, né? Eu tenho uma outra impressão, né? Eu acho que havia consciência dos limites da ação pedagógica, dos limites da ação da escola, mas se encarava a escola como fundamental num processo de desenvolvimento social, econômico, nacional. A educação era a grande mediação. Por quê? Porque a grande parte da nossa população estava fora da escola. Havia os adultos analfabetos, mas também as crianças, na sua grande maioria, não conseguiam entrar na escola, principalmente no ensino médio. O legado do vocacional, assim, é de que a escola é vida, escola implica esse fazer e o refletir sobre o agir e repensar a sua prática. A gente vê na trajetória do vocacional essa preocupação de reflexão com a prática o tempo todo, por parte da equipe, né, que fez parte, e nesse sentido de também formar o indivíduo crítico, participativo, transformador, cidadão, né, porque isso se tornou praticamente um lugar comum no campo da educação, formar um indivíduo crítico e participativo. Como fazer isso? Eu acho que o legado do vocacional, ele traz exatamente uma experiência histórica de como fazer, né, como formar esse indivíduo crítico e participativo. Então acho que essa é a grande contribuição do vocacional. Eles eram jovens, idealistas, que acreditavam nessa utopia, né, do processo de transformação da sociedade, na construção de uma sociedade mais igualitária, né, em direção ao socialismo.